eu quero passar a palavra para minha amiga Juliana, minha amiga de estudos, que vai falar mais sobre o toque. Estou muito feliz de estar aqui, porque essa experiência dessa jornada foi incrível, né? Esse livro, né, do toque da psicoterapia, massagem biodinâmica, é um livro incrível. Tem muito conteúdo ali, foi muito difícil escolher o que falar, mas eu fui convocada por uma vivência e eu não tinha como não dividir essa vivência com vocês aqui hoje, né? Que foi um toque suficientemente bom que eu recebi. Não é um caso clínico, né? Foi uma experiência pessoal, mas enfim, eu acho que vale muito a pena conversar com vocês sobre isso. Então, assim, a Cami, ela já deu uma introdução, né, linda, sobre a biodinâmica, sobre a massagem biodinâmica. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essa massagem e depois eu vou chegar na minha experiência. Então, assim, a massagem biodinâmica, ela é muito importante que o terapeuta, ele não esteja só presente fisicamente, né? Ele tem que estar em profunda sintonia com esse paciente e com a história desse paciente. Então, a gente tem uma diferença muito grande entre a massagem biodinâmica e as massagens convencionais, né? Então, assim, ele não se apresenta como um técnico de massagem, né? Ele está ali com uma escuta afinada, com uma percepção corporal, né? Daquele paciente e dele mesmo próprio, principalmente, né? Então, assim, ele estabelece uma comunicação não verbal. E daí a Gerda Boysen fala no seu livro Psique e Soma, de uma massagem que funciona como psicanálise. Então, assim, muitas pessoas estranham, né? Como assim uma abordagem física, corporal, vai estar semelhante a uma abordagem que é puramente verbal, como a psicanálise, né? Então, assim, para a psicologia corporal, o inconsciente físico é o corpo, né? Então, assim, ao tocar esse corpo, você está acessando conteúdo psíquico, afeto, né? Porque a gente é um organismo integral, né? Nós acreditamos aqui, pelo menos, né? Que somos. Então, ao tocar um paciente, é muito importante que se reconheça primeiramente qual que é a intenção desse toque, né? O que você vai querer oferecer para esse paciente com essa massagem, né? Um integrar, né? Uma massagem de contorno, ou de repente distribuir energia com deslizamento, né? Ou mesmo energizar uma região, né, que está desvitalizada. Então, tudo isso vai depender da necessidade daquele paciente, né, da singularidade e dessa intenção que vai ser colocada, né? Então, assim, não é uma aplicação, não é um tratamento, né? Vou retirar a dor daquele paciente. O sintoma, ele é muito importante, ele é uma pista valiosíssima, né? Então, a intenção não é ir lá tirar o sintoma, bem pelo contrário, é investigar. O que é que esse sintoma está trazendo, né? Qual é o conteúdo disso? Então, assim, é uma conversa não verbal, onde a mão do terapeuta, é lindo isso, a mão do terapeuta, ele fala e ouve, e o corpo do paciente, ele escuta e responde. Então, é um diálogo vivo ali, né? Então, assim, as informações são passadas, os afetos circulam e as descobertas realmente acontecem. Então, assim, a massagem biodinâmica, quando o massagista vai aprender a fazer a massagem, primeiro ele aprende as manobras básicas, né? Depois as massagens específicas, padronizadas, para depois que ele está familiarizado com isso, é que daí ele vai curtir, né? É daí que ele vai usar da sua percepção, usar da sua intuição, usar da sua criatividade, né? Então, assim, é uma maneira de tocar, né, viabilizando o diálogo corporal entre essas duas pessoas. Então, um dos possíveis efeitos, né, de uma massagem dentro de um processo de análise biodinâmica é que surge a maior quantidade de material analítico. Então, assim, as defesas, elas são dissolvidas, né, gradativamente, e a barreira, né, que está ali entre os conteúdos inconscientes e os conteúdos conscientes, ela vai ficando mais permeável, né? Então, assim, os conteúdos recalcados, eles vão vindo
aos poucos, à luz da consciência. Então, as memórias, os sentimentos, os desejos que estavam ocultos, eles podem vir à luz, né? Então, é uma diminuição desse recalque, né? Por meio dessa ação do analista sobre as couraças. Então, através da massagem biodinâmica, né, a gente experiencia várias sensações, né? Como ser ninado, protegido, embalado, acolhido e principalmente vinculado. Se não tiver vinculado, não funciona. E ali, dessa forma, né, dá a oportunidade de reparar, restaurando ou até mesmo construindo aspectos do vínculo mãe-bebê, né, favorecendo um ambiente facilitador, que possa reparar daí os traumas, né, da primeira infância. Afinal, todo mundo aqui foi bebê, todo mundo passou por isso, né? Então, assim, a gente pode se basear pelo modelo de intervenção, nesse modelo de intervenção, através dos conceitos de Donald Winnicott, que foi muito falado ontem, né? Que ele, ao atender um paciente regredido, ele formulou um modelo de atendimento que o terapeuta, né, ele se assemelha a essa mãe suficientemente boa. Então, esse terapeuta, ele está mais ligado ao holding, ao setting terapêutico, do que propriamente as intervenções interpretativas, né? Então, esse tipo de intervenção, ele favorece um retorno às etapas primitivas do desenvolvimento emocional. Então, onde só existia aquela dependência absoluta da mãe bebê ou mãe cuidadora. Então, a mãe suficientemente boa, né, ela vem desse manejo, desses cuidados maternos, desse atendimento à necessidade desse bebê gradativamente, né, respeitando o ritmo dele, né, o ritmo de sono, de mamar, de interação. E, então, assim, para a constituição subjetiva, né, é muito importante não só atender às necessidades práticas, né, de cuidados, e sim a necessidade de transmitir o afeto, a interação, o desejo sobre aquele bebê. A falta dessa qualidade, ela pode desenvolver problemas no desenvolvimento geral ou até mesmo levar esse bebê a óbito. Então, assim, esse vínculo tão íntimo, né, físico e emocional, mãe-bebê, ele proporciona uma base segura para fazer aquela transição do estado de não integração para uma integração psicocorporal. Então, a mãe suficientemente boa, né, porque ela só é suficientemente boa porque ela atende a necessidades desse bebê gradativamente, né, conforme ele e não conforme ela, né? Então, o holding é aquele ambiente seguro, né, que foi muito falado, que ele um ambiente muito estável, muito protegido, né? Então, esse ambiente estável e protegido, ele faz com que não se interrompa, né, esse continuar a ser bebê. E eu acredito muito que a parte muito importante desse holding, ele é o toque, o colo, né? Porque não tem nada que substitua esse pele a pele, né? Não tem uma máquina que substitua isso. Eu me lembro aqui no meus tempos de UTI neonatal com meu bebê, quando o meu filho mais novo nasceu, ele nasceu prematuro extremo, de 28 semanas, e assim, o quanto foi importante a minha presença ali. Eu era a primeira a chegar na UTI, a última a sair da UTI. Né? A gente fez muito canguru, que é aquele colo pele a pele, né? Massagem, ou só simplesmente ficava ali sentada por horas, observando ele na incubadora. E eu vi o quanto ele se desenvolveu muito rápido. Ele saiu em 28 dias. Imagina um bebê de 28 semanas saiu em 28 dias, né? É claro que eu estourei a boca do balão lá naquele hospital, né? Intervi de todas as formas possíveis, enfim, para poder fazer esse contato com ele. Mas isso acho que é uma conversa para um outro momento, né? Que é meio longa. E assim, então, quem cuida desse bebê, ele empresta o seu corpo, né? Porque ou está cuidando de um bebê, ou você está trabalhando. Não tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? É uma jornada ali de 24/7. Né? Então, independente se é a mãe, se é o pai, se é a babá, se é uma avó, né? Ele precisa de uma atenção integral. Então, assim, o tempo da infância e da constituição subjetiva, ela depende muito da qualidade de investimento afetivo.
né? Então, é estar presente, é desenvolver uma intimidade, né? É deixar a criança explorar ou simplesmente só ficar observando ela, como eu ficava ali há horas do lado de uma incubadora. E era muito prazeroso. Então, assim, a integração psíquica, né, no corpo, ela não é automática, né? Ela acontece gradualmente, né? E ela pode acontecer de forma incompleta ou simplesmente não acontecer na fase de amadurecimento, dependendo da repetição das falhas. Então, assim, ampliando um pouco mais, né? Não só os bebês se beneficiam do toque, né? Do contato físico. Em diversas culturas, o toque e a massagem estão presentes no cotidiano, né? Então, assim, ao transmitir um carinho, um cafuné, ou massagear uma parte do corpo que está dolorida, né? Ou mesmo cumprimentar alguém fisicamente, a gente está utilizando o toque, ele é automático, né? Então, assim, a gente observa que em outras culturas, principalmente culturas orientais, a massagem é muito presente entre os familiares, né? Tem a Shantala em bebês, tem massagem em crianças, em idosos. E é aí que eu vou começar a falar, falando em massagem familiar, do que aconteceu comigo, né? Então, assim, durante esse período de estudo, nesses último mês, última semana, eu comecei a me sentir muito estranha, muito esquisita. Angustiada, estressada, ansiosa, às vezes com uma baixa autoestima, eu não estava me reconhecendo. E eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo, né? E daí um dia, eu saindo da minha psicoterapia, eu saí muito fragilizada, assim, porque eu ainda não estava conseguindo nomear o que estava rolando comigo, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. E daí, logo em seguida, eu fui para uma aula de especialização em análise biodinâmica, porque eu pensei, não, vou ter que fazer essa aula aqui, porque senão vai me acumular e depois vai ser pior, então vamos lá assistir essa aula, deixa isso aqui que eu estou sentindo de lado, e que nada, né? Durante a aula inteira, eu fiquei com fome, uma fome insaciável, frio, me sentindo, assim, sozinha, sabe? Queria um colo, queria ficar ali aninhada. E eu saindo dessa aula, eu estava exausta. Daí eu encontro com meu filho, com o Rodrigo, que é o meu filho mais velho, e dele fala assim, mamãe, vamos assistir um vídeo comigo e tal. Daí eu falei, ai, filho, quanto tempo tem esse vídeo? Daí ele falou, tem 9 minutos. Eu falei, não, deixa eu tomar um banho antes, depois eu assisto esse vídeo. Tomei o banho, saí melhor, assisti o vídeo, e daí, logo depois, ele falou assim, mamãe, você quer uma massagem nos pés? E eu, geralmente, né, numa situação dessa, de tem que dormir, tem que fazer dormir, eu falo, não, né, deixa isso para outro dia. Mas naquele momento, quando ele me ofereceu aquela massagem, na hora, eu falei, quero. Aí ele me pega o controle da televisão e fala assim, Alexa, música de rio relaxante. Gente, aquilo foi incrível. Apareceu uma cachoeira, um rio lindo, uma música tranquilizante, um barulho de água, aquela margem toda arborizada. Eu já comecei a me emocionar dali, já comecei a chorar, olhando aquela natureza. Meu olho parecia que se alimentava daquilo. Foi incrível. Fiquei um tempo assistindo aquilo, e daí eu deitei na cama. E daí foi lá, Rodrigo. Pegou nos meus pés. E diferente do que geralmente eu trabalho com a massagem, que eu trabalho primeiro um lado do corpo, o paciente se percebe que foi massageado, depois do outro lado do corpo, né? E para ter essa percepção corporal. Ele não. Ele pegou com as duas mãozinhas gordinhas, quentinha, no meu pé, e começou a fazer um contorno nos meus pés. E aquilo foi me dando um prazer, eu fico toda arrepiada, foi me dando um prazer, uma emoção, sabe? Eu chorava. E depois que ele fez aquele contorno, ele massageou, isso tudo simultâneo, sabe? Ele começou a rosquear, fazer um deslizamento de rosca nos meus dedos. Usou a parte de cima do punho, que vinha assim, da minha sola dos pés e até atrás do meu joelho, voltava. Usou o cotovelo. E aquilo foi, gente, foi incrível, foi incrível. Eu só sentia prazer e chorava. Meu filho mais novo estava ali e falou assim, mamãe, eu posso fazer massagem nas suas costas, então? Eu falei, pode. Aí era um fazendo massagem nas costas, massagem nos pés.
E depois, no final da massagem, a gente trocou massagem entre a gente, um pediu no pé, outro pediu nas costas, e aquela noite eu dormi uma noite inteira, como eu não imaginava que eu ia dormir. Aí, dias seguintes, aí que tá, né? Já deu tudo, para mim já bastava aquilo que tinha acontecido, mas não, né? No dia seguinte, eu comecei a ter insights de sonhos recentes que eu tive relacionado muito a essa questão social, de angústia na minha infância, né? E começou a vir esses insights, inclusive fiz uma supervisão, até veio conteúdo isso em supervisão. E eu, gente, o que está acontecendo comigo, né? Tanto bombardeio desse mesmo assunto, dessa mesma situação. E daí um dia eu estava estudando, uns 2 dias depois estava estudando, e daí me veio a necessidade de ligar para uma amiga minha, que fazia muito tempo que eu não havia, por causa do isolamento social. E a gente se via semanalmente antes da pandemia, e daí fazia 1 ano e meio que a gente não se via, né? E a gente entrou em contato, a gente se reuniu no dia seguinte, e foi um encontro dos séculos. Aquilo, a gente bebeu, a gente riu, a gente chorou, a gente se abraçou, a gente tava... Foi incrível aquilo. E passou aquele dia, todo aquele sintoma que eu estava sentindo antes, passou. Pareceu que eu voltei ao normal. Eu estou me sentindo de volta, de corpo presente na vida, assim, sabe? Foi muito louco aquilo, né? E daí eu saquei o que é que estava rolando comigo, né? Da consequência desse isolamento social, né? Do que eu estava negando de entrar em contato, né? Porque eu não podia entrar em contato, então eu tinha que negar aquilo. Então eu canalizava tudo aquilo na minha família, que estava indo ótimo, meu trabalho que estava sendo online, mas a minha outra vida não estava presente, ela estava amortecida em 1 ano e meio, né? Então, assim, eu descobri qual foi aquele gatilho que rolou, e daí a consequência emocional de tudo isso, né? E daí eu pude ressignificar isso e nomear isso no meu processo psicoterapêutico. Então, assim, meu filho não é um terapeuta, né? Ele não fez um curso de massagem, né? Mais ainda de massagem biodinâmica, né? Mas ele teve a percepção, ele teve empatia, né? Ele teve um gesto reparador ali. Então, essa massagem, ela foi um estímulo de abertura, né? Em busca dessa reparação da falta que eu estava sentindo, desse vazio, desse mal-estar. E daí eu fui surpreendida, né, por um gesto espontâneo, de autopercepção, de percepção do outro, né, de sintonia, de ressonância, né? E fui cuidada, né, por alguém tão íntimo, né? E ali ele pôde reconhecer as minhas necessidades, ele me cuidou, satisfez as minhas necessidades, né? Sem eu precisar pedir, sem eu precisar dizer como é que eu queria, né? Foi rolando, aquilo lá foi tipo mágica, assim, acontecendo, né? E daí, então, através desse toque suficientemente bom, eu me senti mais segura, né? E aos poucos eu fui me desarmando, né? Então eu fui me libertando das minhas defesas, né? Eu fui favorecendo foi se favorecendo o aparecimento dessas emoções que estavam recalcadas, né? E tornando elas para a consciência, que elas puderam ser expressadas e assimiladas. Então, assim, além de estar atento às necessidades, né, de cada paciente, se deve se reconhecer, valorizar as qualidades do paciente, né? Estabelecendo uma conexão com o lado sadio do paciente. Porque daí se alinha ao terapeuta, né? E daí, nesse momento, aos poucos, o terapeuta ele vai assumindo um novo modelo de figura materna, que vai ser internalizada no lugar daquela que falhou ou repetiu, né, em determinado aspecto. Então, ali se favorece o desabrochar da personalidade primária. Então, leva-se em consideração que o sujeito que sente verdadeiramente respeitado em sua singularidade, ele é capaz de construir uma base segura e de autoestima. E daí aqui, finalizando, né, eu emprestei da Gabi um trechinho de um livro, que eu me emociono cada vez que eu leio, espero que eu consiga ler até o final, que é O Poder do Toque, do Phyllis Davis,
por favor, me toque. Se sou um bebê, por favor, me toque. Preciso do seu afago, de uma maneira que talvez você nunca saiba. Não se limite a me banhar, me trocar, a me alimentar, mas me embale estreitado. Beije meu rosto e acaricie meu corpo. Seu carinho gentil, confortador, transmite segurança e amor. Se sou uma criança, por favor, me toque. Ainda que eu resista ou até rejeite, insista. Descubra um jeito de atender a minha necessidade. Seu abraço de boa noite ajuda a adoçar meus sonhos. Seu carinho de dia me diz o que você sente de verdade. Se sou adolescente, por favor, me toque. Não pense que eu, por estar quase crescido, já não preciso saber que você ainda se importa. Necessito de seus braços carinhosos. Preciso de uma voz terna. Quando a vida fica difícil, a criança em mim volta a precisar. Se sou seu amigo, por favor, me toque. Nada como um abraço afetuoso para eu saber que você se importa. Um gesto de carinho quando eu estou deprimido me garante que sou amado e me reafirma que não estou só. Seu gesto de conforto talvez seja o único que eu consiga. Se eu sou seu parceiro sexual, por favor, me toque. Talvez você pense que sua paixão baste, mas só seus braços detêm meus temores. Preciso do seu toque terno e confortador para me lembrar de que sou amado apenas porque eu sou eu. Se sou seu filho adulto, por favor, me toque. Embora possa até ter minha família para abraçar, ainda preciso dos braços da mamãe e do papai quando me machuco. Como pai, a visão é diferente. Eu os estimo mais. Se sou seu pai idoso, por favor, me toque. Do jeito que me tocaram quando eu era bem pequenino. Segure minha mão. Sente-se perto de mim. Dê-me força. E aqueça meu corpo cansado com sua proximidade. Minha pele, ainda que muito enrugada, adora ser afagada. Não tenha medo. Apenas me toque.